Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Mais uma semana de Família Nele começando, mais uma semana de estudos da palavra começando. Então peço que, como sempre, eu peço para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E também peço para que você já pegue seu caderno de anotações aí, vamos anotando as coisas, porque hoje vai ser interessante. Hoje alguns assuntos que são bastante interessantes para que a gente possa entender mais um pouco sobre esse ministério de Jesus, amém? Então, antes de mais nada, vamos começar orando. Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Te agradeço por o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento, quero pedir para que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo e que o Senhor possa se fazer presente em cada parte, em cada versículo, Pai, e que nós possamos ver o Senhor nessas entrelinhas daquilo tudo que o Senhor nos disse, daquilo tudo que o Senhor nos ensinou, aquilo tudo que o Senhor fez ali naquele momento, Pai, e que o Senhor possa nos mostrar isso, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dando continuidade ao nosso estudo, hoje, essa semana é o Evangelho de João, capítulo 12. Então, nós já estudamos 11 capítulos dele, e hoje é o capítulo 12, que começa no versículo 1 assim. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então aqui do versículo 1 até o versículo 2, ele já fala que Jesus estava 6 dias antes da Páscoa. Então Jesus ele foi para Betânia, onde Lázaro estava. Lázaro foi aquele a quem Jesus ressuscitou no capítulo anterior. Semana passada nós falamos do Evangelho de João, capítulo 11, onde conta a história que Jesus ressuscita Lázaro. Então é esse mesmo Lázaro que Jesus foi visitá-lo lá em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Vamos lá, versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Então aqui Maria, uma das irmãs de Lázaro, as irmãs de Lázaro eram Marta e Maria. Então Maria, ela pega e pega um frasco de perfume de nardo puro, e esse perfume de nardo, ele era tão caro que ele era o preço de um salário de um ano todo de alguém que trabalhava. Então olha o preço que era, e ele era um frasco bem pequenininho, mais ou menos, dizem, né, que era mais ou menos uns 367 ml. Então era um frasco bem pequeno, mas muito caro, onde ela pega e derrama aos pés de Jesus aquele perfume. E pelo preço dele ser tão caro assim, o Judas Iscariotes, ele pega e questiona o porquê que ela fez isso, que ela poderia ter dado esse perfume a eles para que eles pudessem vendê-lo. Mas olha aí, continuando a história, versículo 6 diz assim: ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, uma das facetas, e agora é uma das primeiras vezes que aparece, se não a primeira vez que aparece, o Judas Iscariotes, aquele a quem iria trair Jesus. Então, uma das facetas dele era essa: ele era ladrão, ele era aquele que cuidava do dinheiro do grupo, dos 12 discípulos, mais Jesus, que é as ofertas que Jesus recebia, mas ele também ele roubava o dinheiro que estava nela. Então o interesse no valor monetário daquele perfume não era para doar aos pobres, e sim porque ele queria aquele dinheiro para ele. Ele era ladrão, ele queria roubar aquele dinheiro. Versículo 7. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Aqui no versículo 7 também é interessante, porque os judeus tanto usavam o perfume, né? O perfume para momentos festivos, né? Em festividade, como também para o sepultamento. Então os perfumes, esses cheiros que eles usavam, né? Eram para isso, tanto em momentos festivos como também para o sepultamento. E aqui Jesus ele dá indícios de que Maria estava já
antecipando que ele iria morrer. Então Jesus, ele já estava ungindo Jesus ali daquela forma, preparando para o sepultamento. Versículo 8. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então é aqui Jesus já dizendo que ele estava prestes a morrer, já estava ali perto de acontecer a sua morte. Versículo 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha só que interessante. Uma numerosa multidão de judeus, lá no versículo 9, ficou sabendo que Jesus estava ali em Betânia. Então todo mundo foi lá para ver. Foi lá para ver o Jesus, e não só para ver Jesus. Aqui ele diz que eles queriam ver também Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então muita gente tinha ouvido falar sobre isso, já ouviram histórias que foram contadas já sobre esse milagre que Jesus ressuscitou. E lembra que semana passada eu falei que o capítulo 11 de João, principalmente esse milagre que ele faz, que Jesus realiza, que é a ressurreição de Lázaro, seria um marco na vida de Jesus. É a partir de agora que você vai começar a ver o que aconteceu, como esse ato de Jesus, esse milagre de Jesus vai acarretando várias coisas, e uma dessas é exatamente isso. Lázaro ele ressuscita e as pessoas vão querer ver não só Jesus, mas também Lázaro. E o versículo 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro. Eles estavam querendo matar Jesus, mas também estavam querendo matar Lázaro. Por quê? Muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Então, uma das coisas que a gente pode entender aqui de todo o milagre que acontece na nossa vida, que Jesus realiza em nossa vida, é que esse milagre tem que gerar alguma coisa nas outras pessoas. As pessoas aqui com Lázaro, eles acabavam voltando, crendo em Jesus, por causa do milagre que foi realizado na vida dele. O milagre que Jesus realiza na sua vida é para que as outras pessoas possam crer em Jesus. Crer que Ele salva, que Ele cura, que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Filho de Deus. O milagre serve para isso, para mostrar para as outras pessoas o poderio de Jesus nas nossas vidas. Então, se Jesus fez algum milagre na sua vida, você tem que colocar em prática esse milagre. E esse milagre tem que gerar vidas. Assim como Lázaro gerou vidas, você também tem que gerar. E o maior milagre que Jesus poderia ter feito em nossas vidas é a nossa salvação. Ele morreu por nós. Ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. E hoje nós somos salvos totalmente pela graça. E isso é um milagre. É isso que nós não poderíamos fazer. Ele fez por nós. Ele fez por nós. Então a nossa salvação já é um ato de milagre nas nossas vidas. E é onde nós temos que gerar vidas. Assim como Lázaro gerou, nós também temos que gerar. Amém? Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então aqui já versículo 13, versículo 12, né? As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Por que Jesus estava a caminho de Jerusalém? Lembra lá no versículo 1 que faltavam 6 dias para chegar a Páscoa? Na Páscoa, todos os judeus, né? E não só os judeus, mas outras pessoas que estavam de fora também, iam até Jerusalém para participar dessa festa, que durava uma semana. Então era uma semana. E interessante que nessa época, lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, moravam mais ou menos cerca de 50 mil pessoas. Mas na festa, quando estava nesse período de festa da Páscoa, passava de milhares de pessoas ali dentro. O tanto de pessoas que iam para Jerusalém para participar dessa festa. E Jesus não era diferente. Jesus, ele estava indo até Jerusalém para participar da festa. E no versículo 13, as pessoas começam a pegar ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele clamando. Esse pegar ramos de palmeiras é interessante, que é um ato que os judeus tinham de comemorar. Quando eles pegavam esses ramos de palmeiras, eles saíam pelas ruas agitando esses ramos de palmeiras, era
em sinal de vitória de alguma guerra ou de alguma coisa assim. Era um sinal de vitória sobre alguma coisa. Isso representava a vitória de Jesus ali, ele entrando, diz, né, que essa daqui é a entrada triunfal, né, onde Jesus ele entra em Jerusalém como o próprio rei. Eles começam a clamar aqui, ó, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então aqui as pessoas já vendo que ele é Jesus, que ele é o próprio Deus, que ele é o Messias, que ele é o próprio Filho de Deus. Então as pessoas já reconhecendo Jesus dessa forma, os judeus ali, toda aquela multidão reconhecendo Jesus dessa forma. Versículo 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: Não tema, filho de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumento. Então Jesus aqui, ele pega e consegue esse jumentinho, monta e começa a entrar, fazer essa entrada triunfal em Jerusalém, com as pessoas gritando Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, aclamando ele como o próprio rei de Israel, tudo aquilo que ele era. Mas tudo isso veio através daquele milagre que ele fez em Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro. Não só ele, mas ali é onde é o estopim, é onde transborda, onde aquilo que é a cereja do bolo do ministério de Jesus é a ressurreição de Lázaro, que vem acompanhado de todas as outras coisas que nós já estudamos, todos os outros milagres que Jesus fez até chegar em Lázaro. E a partir de então as pessoas começam a crer verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. Versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, não compreenderam por que ele pegou esse jumentinho. Mas, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Então aqui João ele pega e já dá um salto, vai lá na frente, depois que Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi embora, e aí os discípulos eles começam a se lembrar das coisas que Jesus fez, e aí eles começam a entender. Lembra que a gente sempre tem dito que as pessoas, principalmente os discípulos, não entendiam várias das coisas que Jesus dizia, que Jesus ensinava, que Jesus fazia? Exatamente isso. Aqui é uma prova disso. Lá na frente, que eles foram entender essa entrada triunfal, que isso era falado de Jesus nas escrituras, na lei, nos profetas, todo mundo dizia, todos diziam sobre isso, sobre Jesus, e só lá na frente, depois que tudo aconteceu, é que eles foram entender. Versículo 17. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então, de novo, dizendo que aquele sinal, que aquele milagre que Jesus realizou, aquela ressurreição de Lázaro, tinha feito um movimento muito grande ali, onde as pessoas começavam a crer de verdade que Jesus era o Filho de Deus. Versículo 19. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Olha essa declaração. Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Então, olha, o medo se instaurou entre os fariseus, entre os mestres da lei. Ali onde eles viram a recepção que Jesus teve da multidão, e aí eles pegam assim, agora nós não temos que fazer nada. Todo mundo vai atrás dele. A partir de então, agora nós não temos mais o que fazer. Nós temos que matá-lo. Versículo 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então aqui Jesus ele começa já a dar alguns ensinamentos. Ainda estava no tempo de festa, ainda Jesus estava ali em Jerusalém, participando da festa da Páscoa. E aí Jesus ele começa a dar ensinamentos. Versículo 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus, de novo, já predizendo a morte dele, que ele deveria morrer para que produzisse muito fruto.
através da morte de Jesus, ia produzir mais frutos ainda do que ele já estava tendo agora. Versículo 25. Quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então aqui Jesus ele começa a dizer que a alma dele está angustiada. Ele já está sentindo que está chegando perto do momento dele se entregar. E aí ele pega e fala assim, Pai, salva... Ele ia falar isso para Deus? Pai, salva-me desta hora? Não. Por que Jesus não iria orar isso? Porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos salvar. Então não tinha motivo, não tinha como Jesus dizer, pedindo para que Deus pudesse livrá-lo dali. Ele tinha que passar por aquilo, porque esse foi o principal motivo dele ter vindo para cá. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Deus pega e fala aquilo para Jesus. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E as pessoas que estavam ali em volta ouviram aquela voz. Imagina você ouvir a própria voz de Deus. É aquilo que aconteceu. Aquelas pessoas ouviram, tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus. Uns ali diziam que foi um trovão, outros falaram que foi um anjo que falou, mas foi o próprio Deus que estava falando para que aquelas pessoas pudessem crer. Versículo 30. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Então aqui Jesus já estava falando que aquela voz, aquilo que Deus falou, não era para ele porque ele já sabia de tudo aquilo. Mas falou para que aquelas pessoas pudessem crer. E aí ainda ele pega e fala com que tipo de morte que ele iria morrer. Que era o quê? Quando ele pega e fala aqui, ó, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Esse levantado da terra era a forma como que Jesus foi morrer. Que era o quê? Quando ele foi crucificado, ele foi levantado. E atrairei todos para mim, é isso, dizendo que todos foram atraídos por ele. Nós somos atraídos pelo sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui hoje, sentados, lendo a Bíblia, estudando o Evangelho de João, a vida de Jesus, porque nós somos atraídos por essa cruz, nós somos atraídos por esse sacrifício, nós somos atraídos por esse amor incondicional que nos ganhou, que nos resgatou e nos trouxe para perto dele. Era isso que Jesus estava dizendo ali. Versículo 34. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então, de novo, as pessoas começam a questionar Jesus. Eles pegam e falam, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Então eles diziam, Cristo vai viver para sempre. Como que você está dizendo que você vai morrer? Se o Cristo permanece para sempre, não pode morrer. E quem que é esse Filho do Homem? Quem você está dizendo que é? E aí Jesus responde, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto você tem a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Então, creiam na luz, creiam nisso que eu estou dizendo. Porque enquanto eu estou aqui, vocês têm luz e vocês estão me vendo. Quando eu não estiver aqui, vai ter trevas, e aí vai ser mais difícil de vocês crerem em mim. Então, creiam em mim, creiam na luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Versículo 37. E, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, de novo, tantos sinais, versículo 37, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Não importa os sinais, não importa o que Jesus pudesse fazer,
Eles não criam nele. Eles não conseguiam ver Jesus como o próprio Deus. Como tantas outras pessoas conseguiam ver Jesus através do milagre que Jesus realizou ressuscitando Lázaro, outras tantas não conseguiam ver Jesus nesse próprio milagre. É engraçado, né? O mesmo sinal, a mesma plateia, a mesma pessoa que está fazendo aquilo, aquele mesmo ato, mas grupos diferentes, conseguem e outros não conseguem ver Jesus naquilo, não conseguem ver Deus naquilo, não conseguem ver o próprio Cristo ali. Versículo 39. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então o versículo 39 já explica, né? O porquê que eles não criam. Porque eles não podiam crer. Como está escrito lá. Cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Esse era o motivo pelo qual eles não conseguiam crer em Jesus. Porque eles não podiam crer. Simples. Como está escrito lá, lá em Isaías. Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Aqui também é interessante, porque quando pega e fala no versículo 42, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Essas próprias autoridades falam sempre dos fariseus e dos mestres da lei. E nós temos um exemplo que nós já falamos aqui dentro dos evangelhos, que foi o próprio Nicodemos. Nicodemos, ele era o principal dos sacerdotes, né? Ele era aquele que estava lá na cabeça, um dos chefes dos sacerdotes, estava junto ali. E ele creu em Jesus, mas ele não declarava Jesus, ele não dizia que ele cria verdadeiramente que Jesus era o próprio Filho de Deus, porque ele tinha medo de ser expulso da sinagoga. Não só Nicodemos, mas como tantos outros também creram em Jesus, mas eles tinham medo das retaliações que eles poderiam sofrer por declarar que Jesus era o próprio Filho de Deus. Versículo 43. Porque aí eles falam o porquê, o João ele pega e fala o porquê que eles faziam isso. Por que essas pessoas não declararam Jesus como seu Salvador? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que pesado. Por que eles não confessavam Jesus como seu Salvador? Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Você tem amado mais a glória dos homens ou a de Deus? Você tem se entregado à obra de Jesus? Você tem servido a Cristo? Ou você tem amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Pensa aí um pouquinho e coloque em prática. Busque a glória de Deus, não a glória dos homens. Não importa o que os homens vão dizer. Não importa as retaliações que você vai sofrer. Busque sempre a glória de Deus. Amém? Versículo 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então Jesus está dizendo que quem crer nele, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Não estava crendo nele mesmo, mas estava crendo no próprio Deus. Jesus, ele queria mostrar que ele não queria mostrar o próprio poderio dele, ele não queria mostrar ele mesmo, ele queria mostrar as obras do próprio Deus, ele queria mostrar quem Deus verdadeiramente era. Os judeus, eles tinham uma visão totalmente distorcida de Deus, um Deus distante, um Deus longe, mas Jesus ele veio trazer Deus para perto, ele veio mostrar verdadeiramente quem era Deus. Então é por isso que ele fala assim, ó, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, versículo 45, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então vocês estão vendo o próprio Deus. Vocês olhando para mim, esse aqui, eu sou o próprio Deus. Deus, vocês veem em mim, vocês veem o próprio Deus. Não precisa ficar procurando outras coisas. Não achem que Deus está longe. Não, Deus está aqui, Deus está perto. É Deus conosco, Emmanuel, o Deus conosco. Versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim
para salvá-lo. De novo, Jesus dizendo, eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar. Tem um texto em Marcos que diz que quem não crê já está condenado. Então Jesus não precisa te condenar. Você mesmo não crendo, você já se condena. Ele não veio para condenar ninguém, ele não veio para julgar ninguém. Ele veio para salvar você dessa própria condenação que você vive. Que nós um dia vivíamos e agora não vivemos mais, para a glória de Deus. Amém? Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então Jesus não dizia nada de si mesmo, ele falava sempre daquilo que Deus mandou ele dizer. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então Jesus ele não veio trazer meias palavras. Jesus não veio trazer ensinamentos diferentes. Não. Ele veio trazer exatamente assim como o Pai falou ao coração dele. Jesus falava. Jesus ele não filtrava nada. Ele simplesmente falava aquilo que Deus falava ao coração dele. Então esse é o nosso ensino dessa semana. O ensino sobre o Evangelho de João, capítulo 12, onde mostra tanto a entrada triunfal de Jesus, mostra os acontecimentos que vieram depois da ressurreição de Lázaro, o que as pessoas estavam tentando fazer com Lázaro e também com Jesus. E aí também tem os embates de Jesus, as discussões e tudo aquilo que acontece. E uma das coisas mais interessantes que tem nesse versículo, duas coisas nesse texto todo, no capítulo 12, que são bastante interessantes, que eu gostaria que vocês entendessem. Primeiro, é que todo milagre tem que gerar vida. Todos nós, se um dia nós fomos salvos por Cristo, e esse já é um milagre de Jesus em nossas vidas, nós temos que gerar vidas. Assim como Lázaro gerou vidas através do milagre que ele teve na vida dele, que foi a própria ressurreição, nós também temos que fazer isso, gerar vidas. E a segunda coisa, lá no versículo 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não ame a glória dos homens. Tudo isso passa. A glória de Deus fica para sempre. Então, foque na glória de Deus. Foque naquilo que é eterno. Foque nas coisas lá de cima, que tudo vai bem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.